Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós havíamos visto na última aula sobre os sacramentos em geral e agora vamos à segunda parte, ver do efeito principal dos sacramentos, que é a graça. A questão 524. O que é a graça? A graça é um dom interior, sobrenatural, que nos é dado sem merecimento algum da nossa parte, mas pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, em ordem à vida eterna. Então aqui vamos ver que os sacramentos causam a graça. A graça é uma realidade sobrenatural criada por Deus. E esta realidade é o quê? É fazer com que o homem e os anjos possam participar da vida divina. Mas essa participação é uma graça criada por Deus. Então, em nossa alma, se falássemos ao filosófico, é um acidente, não? Que faz uma diferença total na vida do que está enriquecido pela divina graça. Como se divide a graça? Divide-se a graça em graça santificante, que se chama também habitual, e graça atual. Então vamos ver essas distinções, porque hoje em dia, quando se confunde as graças, se encontram desgraças. É assim de lamentável, hein? Porque, por exemplo, entender mal a graça, se poderia cair, por exemplo, em uma conotação panteísta. Porque tendo a vida de Deus, confundir a vida divina com aquele que participa, o participante e o participado. Aí confundiremos a vida divina com aquele que está... E não é deificante, sim. Santificante, por sinônimo. Mas não confunde o ser divino com o ser humano. Não há confusão. A natureza humana não se funde na natureza divina. Então, como se divide a graça? A graça, questão 526, o que é a graça santificante? Bom, como se divide? A graça se divide em santificante, que também pode se chamar graça habitual e graça atual. Então vamos ver cada uma delas. O que é a graça santificante? A graça santificante é um dom sobrenatural que se faz inerente à nossa alma e que nos faz justos filhos adotivos de Deus e herdeiros do paraíso. Então, Deus Nosso Senhor, por algum meio, nesse caso os sacramentos, e a começar pelo batismo, joga água em nome da Santíssima Trindade, ela correndo sobre o batizante, o batizado. Um ministro que o faz, pronunciando as fórmulas correspondentes, a forma correspondente, aquela pessoa é lavada do pecado original e feita filha de Deus e da Santa Igreja no mesmo instante. Então, aí é dada aquela alma que estava no pecado original, hein? É dada que a graça santificante, que é um dom que vai ficar na alma da pessoa e a vai fazer justa. Então, quando Deus, não só quando Deus olhar verá, porque não é assim algo que é só aos olhos de Deus, é uma realidade, hein? E se não fosse uma realidade, não estaria nos olhos de Deus, obviamente. Mas o pensamento luterano vai achar que é o quê? Que é um véu púdico que Deus enfeita aos seus filhos leprosos, mas só que o quê? Na realidade eles são leprosos. Mas Deus vê o quê? O vestido belo com o qual eles estão vestidos e acha eles muito lindos e chama de meus filhos. Então isso daqui é uma deturpação da doutrina da graça. Então a graça é uma participação da vida de Deus. Por isso a graça e o pecado são incompatíveis. Na visão de Lutero, sim, é compatível, porque aos olhos de Deus é filho de Deus, mas na realidade é um miserável, escravo do demônio, e do jeito que está o reino das paixões desordenadas, ausência de virtudes e etc. Mas é filho, querido e amado, porque não tem jeito, Deus o ama desse jeito e assim vai para o paraíso. Por isso crê firmemente e peca firmemente. Já que não consegue obrar conforme a fé, pelo menos creia e Deus vai estar muito feliz com isso. Absurdo. Aí vamos entender que existem tantas religiões, tantos protestantismos quanto protestantes, né? A começar que sem a graça tudo entra em decomposição, é um corpo podre.
E aí a graça nos faz justos, de fato justos, porque tira o pecado, filhos adotivos de Deus. Mas só que a adoção que Deus faz é por quê? Porque nós não podemos ser filhos segundo a natureza divina. Esse é só o verbo. Deus Filho. Mas essa adoção feita pelo sangue redentor de Deus Filho nos faz filhos adotivos, mas com uma realidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo a vida de Deus. Não é só um nome, não é só uma acepção por tal qual razão, não é por uma participação na vida de Deus. Isso tem uma realidade muito mais profunda. E dentro da graça santificante, a questão 527, quantas espécies há de graça santificante? Há duas espécies de graça santificante, graça primeira e graça segunda. Isso é muito importante. Então, existe a graça. Bom, a graça santificante, que pode ser chamada habitual e atual. Mas falando da graça santificante, vai ter outra distinção, a graça primeira e a graça segunda e a graça atual. A graça primeira e a graça segunda. São modalidades de graça. Então, muitas graças. Vamos lá. O que é a graça primeira? A graça primeira é aquela pela qual o homem passa do estado de pecado mortal ao estado de justiça e de amizade com Deus. Então, vamos lá. Graça primeira. Batizei uma criança. Naquele momento do batismo, ela recebe a primeira infusão de graça. E aquela foi a graça primeira. Perdendo a graça primeira, nunca a graça primeira voltará de volta. Por quê? Porque vem a graça segunda. E aí, é assim, por isso os santos falam assim, de não perder a estola batismal. Porque imagine os senhores que Deus tenha dado a graça e deu para todos os batizados. A graça primeira, com tudo que isso quer dizer, e que a pessoa com 87 anos de vida leve essa graça à sepultura, ao paraíso. É impressionante. Porque ao não perder a primeira graça, ele teve milhões de graças que a manteve e a fez reinar na alma. Temos aí um São Luís de Gonzaga, que nunca pecou mortalmente, provavelmente Santa Teresinha do Menino Jesus, creio que ela também, Santo Afonso de Ligório, se não faltar falhar a memória, muitos santos que nunca cometeram pecado mortal, nunca. Curadars. Então é manter aquela graça de batizado até a hora que se apresentar no juízo de Deus. E o que é a graça segunda? A graça segunda é aumento da graça primeira. Então foi dada a primeira graça, e aí porque para aumentar a primeira tem que ter a segunda, que vai mantendo aquela primeira recebida. Agora perdida a estola batismal, a inocência primeira, aí o homem se recupera pela confissão dos pecados mortais, por exemplo, recebe outra graça. Mas para manter essa graça são dadas inúmeras graças para robustecê-la. E conforme correspondemos à graça, muito mais aumenta a graça. E a maneira que se aumenta a graça, mais graça para perseverar em graça. E aí vamos à graça atual, 530, questão 530. O que é a graça atual? É um dom sobrenatural que ilumina a nossa inteligência, move e fortalece a nossa vontade, a fim de que pratiquemos o bem e evitemos o mal. Então a graça atual é a graça que vai ser dada para cada um, uma graça específica, que vai fazer, por exemplo, que possamos cumprir bem os deveres do nosso Estado. Se é hora de estudar, estudar bem. Se é hora de trabalhar, trabalhar bem. Se é hora de rezar como obrigação de cristãos, rezar bem. Se é hora de descanso, também descansar bem. Se é hora de fazer caridade, fazê-lo bem. Deus vai dando graças atuais para cada ação humana. Porque está escrito no Santo Evangelho, sem mim nada podeis fazer. E os senhores sabem o que é nada? Nada é nada mesmo. Assim que o fato de vosso servidor estar falando, os senhores ouvindo, podendo estar sentado, respirando, coçando o queixo, é graça de Deus, sim, senhores, porque se Deus deixasse de pensar em nós um segundo, nós deixaríamos de existir. Tudo que existe é Deus que mantém a existência. Tudo. Todas as coisas existentes. Então, falando de homens e anjos, de ações, Deus as mantém e dá graça para que elas sejam
feitas e mantê-las também. E aí vem a graça atual. Podemos nós resistir à graça? Sim, senhores, infelizmente. Podemos resistir à graça de Deus porque ela não destrói o nosso livre-arbítrio. Infelizmente porque nós resistimos. Mas tem a parte feliz por quê? Porque ao ser o ato do livre-arbítrio, ao corresponder tem o mérito. Se não pudesse resistir, tiraria o mérito porque seria uma ação necessária, como um instinto no animal. Por isso o animal não tem mérito. Jogar um biscoito por ele ter pego a madeira que nós que olhamos como humanos e recompensamos, né? Mas diante de Deus os animais não vão ter recompensa alguma porque não tem livre-arbítrio. Agora é verdade, por que vai ter mérito? Porque Deus deu livre-arbítrio para o homem, não foi para fazer a libertinagem, mas foi para servi-lo com o livre-arbítrio sacrificado à vontade de Deus. Então, toda vez que a graça é aceitada pelo justo para aumentá-la, ou pelo pecador para sair do pecado, é um ato livre e meritório. Nunca a graça está sem o mérito. Porque assim, a alma tem graça, a alma tem mérito, e quando ela morrer no estado do mérito que ela tiver, ela vai ter a glória correspondente ao mérito, e o mérito correspondente à intensidade de graça que ela teve. E graças ao livre-arbítrio. 532. Só com as nossas forças podemos nós fazer alguma coisa que nos seja útil para a vida eterna? Aí isso daqui é muito importante. Sem o auxílio de Deus, só com as nossas próprias forças, não podemos fazer nada que seja útil para a vida eterna. E aqui somente um comentário. O obrar natural tem uma recompensa natural. Agora, o obrar sobrenatural exige uma recompensa sobrenatural. Então, o homem sem graça, ele não é capaz, no estado de desgraça que ele se encontra, sem a graça, de merecer algo sobrenatural. Eu lhes dou um exemplo. Suponhamos um jovem que tenha apostatado da fé, perdeu a fé católica e virou um ateu. Mas ele não perdeu a sua honestidade de sua palavra, sua integridade como profissional, o seu respeito para com os pais, pagar corretamente suas dívidas, tudo isso se manteve, a moralidade se manteve, só fez perder a fé, que nada mais, nada menos que faz um diferencial imenso. O que vai acontecer? Quando esse sujeito morrer, se morrer neste estado, Deus vai julgá-lo, sim, ele tem tudo para ir para o inferno, sim senhores, mas nesta vida, pelo bem que ele fez naturalmente, Deus Nosso Senhor vai recompensá-lo nesta vida com bens naturais. Por isso, às vezes, é o que? Um êxito profissional, às vezes é o que? Um pouco mais de saúde, fisicamente falando, porque a honestidade natural, um prêmio natural. Agora, se esse rapaz ganha um escapulário verde, alguém reza por ele, ele volta à fé, agora e recebe a graça de Deus, porque não pode receber a graça sem a fé. Por isso São Paulo diz que a fé justifica. O Lutero leu errado. Não disse que só a fé justifica, disse que a fé justifica. Por quê? Porque a graça se apoia na fé. Uma pessoa sem fé não pode ter a graça de Deus. Mas então, esse sujeito se converte, se confessa. A partir de então, todas aquelas obras que ele fazia naturalmente por sua boa educação, por seus bons hábitos, que careciam da intensidade sobrenatural, mas em graça de Deus serão sobrenaturais. Então, toda vez que ele fizer essas coisas, vai aumentar os méritos dele, e se ele morrer com muitos méritos, ele vai receber imensa glória. Você vê? Os senhores percebem? Então, assim, um bom pai, um bom filho, que se esforça de obedecer e honrá-los em pecado mortal, tem um pouquinho de saúde e vai viver talvez 3 anos a mais de vida, de chance de Deus para com ele. Agora, o mesmo em graça de Deus, toda vez que obedecer este mandamento, aumentará a sua graça, seus méritos e sua glória necessariamente.
Então a graça dá uma modalidade entre o natural e o sobrenatural que só Deus pode espichar a essa altura, porque o homem só alcança o que é natural, com as suas próprias forças. Então as próprias forças naturais não é capaz de chegar ao sobrenatural. Mas o homem que obra naturalmente bem, quando a graça vier sobre ele, essa graça vai reinar muito melhor do que um homem que nem naturalmente obra bem. E qual é a razão? Famoso adágio, que a graça cura a natureza e a eleva. Então, este rapaz que lhes dava de exemplo há pouco, que naturalmente obrava corretamente, mesmo em estado de apostasia, quando ele retomar a fé, Deus lhe dá a fé mais uma vez, as suas virtudes vão encontrar um habitat correto. Agora, se ele fosse um selvagem, um indisciplinado, um totalmente mais estragado pelo pecado, a graça estaria sim, mas ele pode perdê-la mais facilmente, porque o natural está desmantelado. E aí a graça vai corrigir o natural para elevar alguma coisa. Que não tem o que ser elevado, fica sem ter o que se espichar, né? Então não é desprezar o natural, porque Deus deu a ordem natural, mas ela não serve para o paraíso. Por isso nós não vivemos um naturalismo, hein? Nós vivemos para a eternidade, sem desprezar as coisas naturais, a nossa inteligência, a vontade, a honestidade natural. Ela sobrenaturalizada merece o paraíso, então fica esta submetida àquela, não? Ou seja, a natural para receber o sobrenatural e o homem alcançar o seu fim último, que é a bem-aventurança. Sem a graça não se chega lá. Como nos comunica Deus a graça? Deus nos comunica a graça principalmente por meio dos sacramentos. Então vimos que é o batismo. Batiza e recebe a graça primeira. Então aquelas almas têm o quê? Por princípio, causa da graça, os sacramentos. Os meios ordinários de receber a graça, os 7 sacramentos. Uns vão dar e outros vão aumentar. Vamos ver isso mais adiante. Então, seguindo o tema, questão 534, além da graça santificante, confere-nos os sacramentos alguma outra graça? Sim, o sacramento, além da graça santificante, confere também a graça sacramental. Aí, o que é essa graça sacramental? Consiste no direito que se adquire recebendo qualquer sacramento, ter em tempo oportuno as graças atuais necessárias para cumprir as obrigações que derivam do sacramento recebido. Assim, quando fomos batizados, recebemos o direito de ter as graças necessárias para viver cristãomente. Então é assim, cada sacramento, isso é magnífico, hein? Porque assim, olha, Deus nos enriqueceu com sua graça. Por quê? Por sua suma bondade. Deus tinha essa obrigação nenhuma. Primeiro que não precisava ter nos criado, criou por bondade, para comunicar esta vida a outros e saber que outros participando dessa vida seriam felizes da felicidade dele. Isso é generosidade de Deus ilimitada, hein? Porque se nós olhamos os homens, quando chegarmos à glória com fé em Deus, esperamos, vamos ver uma multidão de mortais no paraíso. Mas quando olharmos os anjos, que abundam em vezes 1000, a quantidade de homens, e toda aquela multidão iluminada lá, os anjos são magníficos, hein? E vamos ver que por que tantos? Porque Deus criou, porque Deus em si tem a sua felicidade essencial. Não precisa de ninguém mais do que dele. Mas ele sabia e quis, por isso existem as coisas que ao criá-las, outros seres teriam a sua felicidade. Ele quis, sem perder a sua felicidade essencial, fazer outros seres participantes dela. Generosidade de Deus. Então, um batizado, ele recebe o batismo, ele recebe o direito que supõe ser filho de Deus. Então, todas as graças de manter a sua estola batismal santa e imaculada. Se nós o mancharmos, não foi porque faltou graça, não, porque a graça não falta para nenhum dos mortais. Foi porque nós, com o nosso livre-arbítrio mal usado, que manchamos a estola da graça de Deus. Então é um direito ao receber tal sacramento,
ter a graça para aquela graça sacramental, aquele enriquecimento recebido por aquele sacramento de perdurar e reinar e frutificar na alma. Então, da parte de Deus, isso daqui está tudo perfeito. O problema está na vontade do homem. Então, fica só para insistir nesse aspecto, porque hoje se vê muitos sacramentos, não vou entrar nem no válido nem no inválido, porque supondo a graça, vamos falar somente dos válidos, porque os inválidos não servem para nada, só para desgraça, né? Enganar as almas e o sacrilégio, o abuso que se faz dessas coisas. Mas então, se nós nos aproximássemos, por exemplo, da Santíssima Eucaristia, sabendo que também temos uma graça sacramental própria desse sacramento, nós comungaríamos com muito mais devoção. Por isso a ignorância repercute no fervor, sim senhores. Quanto mais se conhece, mais se pode amar. E ao amar mais se dará com quê? Com mais ardor e fervor da vontade. Então, se os batizados tivessem presente que Deus lhes dá a graça de uma fidelidade extrema, muitos perseverariam mais em fidelidade, hein? Isso daqui é muito ignorado, então eu vou repetir essa resposta, que a graça sacramental consiste no direito que se adquire recebendo qualquer sacramento, de ter em tempo oportuno as graças atuais necessárias para cumprir as obrigações que derivam do sacramento recebido. Assim, quando fomos batizados, recebemos o direito de ter graças necessárias para viver cristãmente. Então, em outras palavras, a graça sacramental é uma graça atual dada para viver aquele sacramento em fidelidade e fazer os efeitos dele reinar na alma do que o recebeu. Dão sempre os sacramentos da graça a quem o recebe? Os sacramentos dão sempre a graça, contanto que se recebam com as disposições necessárias. Então, se uma pessoa vai comungar sem as disposições necessárias, recebe o Nosso Senhor, sim, mas não necessariamente as graças atuais do sacramento da Eucaristia. Se foi batizado, o batismo, como que normalmente entre nós crianças, não tem um óbice aí para a graça. Mas imagine os senhores, uma pessoa que fosse batizada e não estivesse muito convicta da fé e muito instruída e fez só por um agrado humano. Recebeu o batismo? Recebeu. Mas com essa vontade tão frouxa, recebeu o caráter batismal, recebeu, mas não vai ser o mesmo que receber um batismo com devoção, com fervor, com preparação, falando de um adulto, por exemplo. Quem deu aos sacramentos a virtude de conferir a graça? Foi Jesus Cristo, que por sua paixão e morte deu aos sacramentos a virtude de conferir a graça. Os autores, assim, em liturgia, se tem vários simbolismos das 6 velas do altar. Bom, aqui nós temos 4, mas uns dizem, sem faltar com a verdade, que representam os 7 sacramentos. Porque o 7º é o Santíssimo Sacramento e os outros 6 estão do lado, 3 de um lado, 3 do outro. Por quê? Porque Cristo na Santíssima Eucaristia está como vítima, é sua paixão e morte. E todos os sacramentos recebem a sua virtude da onde? Da paixão de Cristo. Então, no rito romano está o modo de expressar isso com as 6 velas, por exemplo. E é verdade, todos os sacramentos aqui, não, Nosso Senhor, que por sua paixão e morte deu aos santos sacramentos a virtude de conferir a graça. De uns de conferir e de outros de aumentar. E quais são os sacramentos que conferem a graça santificante? A primeira graça santificante. Os que conferem o sacramento, a primeira graça santificante que nos faz amigos de Deus são os 2, batismo e penitência. Então, quando uma pessoa é batizada, antes do batismo, todos nós estamos em pecado original. Mas ao ser batizado, o que acontece? Fui tirado do pecado original e recebi a graça de ser filho de Deus e da Santa Igreja. Agora, os que se confessarem em pecado mortal, eles vão receber a graça primeiro, porque estava sem a graça, estava em pecado mortal, ou seja, a graça de Deus estava ausente de suas almas, e pela confissão obviamente válida, hein? Tanto parte do ministro como parte dos penitentes, as famosas 5 condições que já vimos, mas vamos ver mais adiante novamente. O que vai acontecer? Ele vai sair do estado de pecado e vai para o estado de graça. Aí essa também é chamada graça primeira.
Essa graça primeira vai ser a 18ª, mas toda vez é a primeira, porque saiu de um estado de 0 para um estado superior. E como se chamam por este motivo esses dois sacramentos? Esses dois sacramentos, ou seja, o batismo e a penitência, chamam-se por este motivo os sacramentos de mortos, porque são instituídos principalmente para restituir a vida da graça às almas mortas pelo pecado. Então, o sacramento do batismo pode ser recebido em pecado? Essa é a pergunta, falando de um adulto. Quando o adulto vai ser batizado, hoje é muito comum batizar adultos, porque graças ao protestantismo, que fez um enorme favor para condenar as almas, eles esperam crescer e um dia se decidir. Crescer todos crescem, os que a morte não arrebataram na infância. Mas decidir nunca se decidem. E às vezes, Deus tem piedade e essas almas se convertem, e aí temos que preparar para o batismo, depois de deixar de molho na água benta 3 anos pelo menos, porque é complicado. O protestantismo estraga os intelectos também, é uma religião estúpida, deixa todo mundo idiotizado, é uma coisa complicada. Mas então, este sujeito tem que se confessar. Por quê? Para mover o arrependimento dos pecados. Mas nenhum não batizado pode receber sacramentos. Então não se dá absolvição para ele. Entendem? Ele fez só uma confissão, disse os pecados para o padre. Ele fica em sigilo sacramental. Mas como uma pessoa que não é batizada não é apta para receber nenhum sacramento. Quem nos faz capazes de receber os outros sacramentos é o sacramento do batismo. Como esse vai receber justo esse sacramento, falamos de adulto, ele fala os pecados que ele lembrar ao sacerdote. Aí depois o sacerdote vai fazer a infusão da água, batiza o sujeito, e aí se supõe que pela confissão que ele fez com atrição, sem absolvição, porque ele não pode ser absolvido dos seus pecados porque não é batizado. Mas ao dizer move a contrição perfeita, junto com a água do batismo, se supõe que ele ficou 0 quilômetros. Ou seja, se apagou culpa e pena de todos os seus pecados, mas, dada a vileza da vontade do homem, pode ser que isso não tenha acontecido. Aí depois do batismo se dá uma absolvição para ele. E aí vai ser a primeira que ele vai receber. Entendem? Agora, este sacramento é o que dá a vida, o do batismo. E então, a partir de então, todos os filhos de Deus batizados podem receber os outros sacramentos. Mas antes, sem o batismo, ninguém pode receber extrema-unção, não pode. Não pode. Comunhão, muito menos. Não pode se receber os outros. E são chamados de mortos, por quê? Porque tira o homem do estado do pecado, que é morte da alma, por assim dizer, em analogia, para a vida da graça com Deus Nosso Senhor. Então, batismo e penitência ou confissão. Quais são os sacramentos que aumentam a graça em quem as possui? São são 5. E nessa ordem: confirmação, crisma, eucaristia, extrema-unção, ordem e matrimônio. E assim, quem receber esses 5 sacramentos em estado de pecado comete um rotundo sacrilégio. Certo? Por quê? Porque são sacramentos para quem está na graça de Deus, para aumentar a graça. Agora, a confissão pode se confessar em graça? Sim, senhores. Tendo pecados veniais, não se perde a graça santificante e se pode confessar. É obrigado? Não, não está obrigado. Mas se pode, porque a matéria é suficiente para receber a absolvição. Nós estamos obrigados a confessar os pecados mortais. Mas é de muita grande valia confessar os veniais, sim, senhores. Mas aí, quem só tem pecados veniais não perde a graça santificante, por inúmeros que sejam os pecados veniais. Mas assim, o sacramento os outros 5, sacramento de vivos, porque são para quem está na graça de Deus e para aumentar essa graça que está aumentando a graça segunda, supondo a primeira recebida no batismo ou recuperada pela confissão. Que pecado comete quem recebe
um sacramento de vivos sabendo que não está em estado de graça, quem recebe um sacramento de vivos sabendo que não está em estado de graça comete um grave sacrilégio, porque receber coisas santas, as coisas santas para os santos. Então, o que faz a alma ser santa? No sentido de apta para as coisas santas, a graça santificante. Então, receber as coisas dadas para os justos em estado de iniquidade é profanar a sacralidade dessa graça, e será um pecado específico. Assim que, por exemplo, quem comunga em pecado mortal comete um sacrilégio, porque a comunhão é sacramento de vivos. Quem se casa em pecado mortal, sim senhor, também profana o sacramento, por isso se confessa normalmente, mesmo no estado de pecado mortal, dada a sacralidade e a seriedade dessa mudança de estado de vida conveniente. O sacerdote que recebe o sacerdócio em estado de pecado mortal, um rotundo também grave sacrilégio. Mesmo no estado de pecado mortal, pela mudança de estado de vida, sempre é recomendado uma confissão antes de receber esses sacramentos. Mas é necessária só se estiver em pecado mortal. Quais são os sacramentos mais necessários para a nossa salvação? Isso daqui é muito importante. Os sacramentos mais necessários para a nossa salvação são 2: batismo e penitência. Por quê? Porque em pecado ninguém se salva. É impossível se salvar estando em pecado mortal. Impossível. O homem tem até o último alento do último suspiro para pedir perdão a Deus Nosso Senhor. Se a alma se separou do corpo antes de ter pedido perdão a Deus, ela vai se deparar com a condenação eterna se for em coisas graves, pecados mortais. Então, dada esta gravidade, somente o batismo que tira do pecado, e o catecismo diz, o batismo é necessário absolutamente para todos, e a penitência é necessária para aqueles que pecarem mortalmente depois do batismo. Então a necessidade da confissão é condicional. Se tem pecados atuais, mortais, necessário se confessar antes de morrer, para ir para o paraíso. Agora o batismo é necessário absolutamente para todos, porque sem o qual não se pode haver a salvação. E a última questão desta parte: qual é o maior de todos os sacramentos? O maior de todos os sacramentos é o sacramento da Eucaristia, porque contém não só a graça, mas também ao mesmo Jesus Cristo, autor da graça e dos sacramentos. Então os outros sacramentos são veículos da graça, causam a graça, mas a Santíssima Eucaristia causa a graça. E é a mesma graça, porque a fonte das graças está ali substancialmente, vivo, realmente presente, fisicamente presente. Por isso tem esta sacralidade própria do Santíssimo Sacramento da Eucaristia.